Muito boa noite a todos aqueles que estão chegando para mais uma aula de segunda-feira, né? Deixa eu só fazer a fixação aqui do tema do nosso encontro. Você sabe interpretar os achados avaliativos? Bastante gente chegando aí conosco, alguns conhecidos, participantes dos nossos cursos online. Simplificando o tratamento da hérnia de disco, estratégias de avaliação e tratamento do complexo articular do ombro e o MACV+, hein? Mês de agosto tem lançamento do MACV+, para aqueles que tiverem interesse em nos acompanhar, em participar, vamos juntos aí, porque vai ser bem interessante, um novo formato do MACV+, um curso completo integrando as estratégias de raciocínio clínico para a coluna vertebral e as extremidades, com as mentorias uma vez ao mês pelo período de 1 ano. Ou você sai dessa daqui diferente da forma com que você entrou e se torna referência no tratamento da coluna, ou não vai ter jeito, tá? Tenho a convicção que nós vamos juntos nessa. Pessoal, para vocês que estão chegando aí agora, convide aí pelo menos 3 amigos de vocês. Façam um grande favor, vamos buscar aí a relevância da distribuição do nosso conteúdo para o Instagram, tá? Apertem aí o aviãozinho ao lado, acho que no canto inferior direito da sua tela, e distribua aí para pelo menos 3 amigos. Vamos ver quem está chegando por aqui. A Raíssa, legal, Raíssa, pela presença, tá? Raíssa acho que foi intermediária do contato e aproximação com a Érica. Amanhã nós temos uma live sensacional com uma grande profissional no Instagram da Érica Batista. Vocês não podem perder, hein? A Érica realiza um trabalho muito legal com os profissionais de fisioterapia e que tem tido uma grande notoriedade nas redes sociais, principalmente. Além de ser uma profissional competente aí nos trabalhos de abordagem clínica e também nos cursos presenciais. Obrigado, Tamires. Obrigado, Marcelo, pela presença, Bruna, o Ellen, participante dos nossos cursos, todos os nossos cursos, grande Roberto Magriça, presidente prudente, muito bom, Juba lá de Bauru, tá frio aí, não tá, pessoal? Deve estar frio, esses locais aqui, só lá no Rio de Janeiro que não deve estar frio. Rapaz, mas deu uma queda de temperatura que eu vou falar pra você. Sábado nós estávamos com 30 graus, hoje, madrugada, fez 3 graus aqui em São José do Rio Preto. Pati, obrigado mais uma vez pela presença. Grande Paulinho, aqui de São José do Rio Preto. Mayra profissional excelente aqui de São José do Rio Preto também. Frio pro carioca deve ser 19 graus, né, Ellen? Mais ou menos isso? A Mari é de Londrina, né, Mari? Acho que a Mari é de Londrina ou de alguma cidade próxima a Londrina. Deve estar... Nossa, Pelotas tá gelado, hein? 5 graus, não é brincadeira, não. Parte de Londrina também tá frio por lá. Gente, frio pro carioca é 19 graus. Aqui no mato tá frio, em Andeara, gelou, deu geada, né, André? Deve ter dado geada essa noite aí na roça aos redores da Andeara. Legal, gente, bacana mesmo, tá? Então é o seguinte, ó, amanhã, para vocês que me acompanham, amanhã eu estarei no Instagram da Érica Batista, tá? Depois eu vou marcar a Érica em alguns stories, mas procurem seguir ela, tá? Se vocês não seguem a Érica, sigam a Érica. A Érica é uma profissional que tem ali um número elevado de participantes no Instagram, e amanhã nós falaremos sobre o tratamento da hérnia de disco, tá? Vamos colocar alguns pontos importantes para você que é fisioterapeuta, e convidem também os seus amigos fisioterapeutas a estarem amanhã no Instagram da Érica. Vai ser bem legal. A Érica vai mostrar pra gente também a forma com que ela atua. Ela tem um trabalho todo direcionado para controle dos problemas de coluna por intermédio dos movimentos. Acredita muito que o movimento é a expressão da vida, e esse movimento precisa ser de fato incentivado e encorajado para os pacientes que estão com esse tipo de problema. Não cabe-se mais a ideia antiga de que o paciente com hérnia tem que ficar imóvel, tá? Uma ideia mais muito antiga e
e arcaica, tá? O paciente com hérnia de disco, havendo condições, ele tem que passar pelo trabalho de dessensibilização por nós e ele tem que ser direcionado para um profissional competente do movimento. E a Érica faz muito bem isso. Aqui eu conheço a Mayra, que é uma excelente profissional do movimento. A Mayra trabalhava em conjunto com a Larissa, que é uma outra grande querida nossa, e sabem muito bem a importância de quanto que esses pacientes com problemas de disco precisam das estabilidades musculares, tá? Então, precisamos incentivar isso, precisamos conscientizar os pacientes de que a melhor forma de atuar para o controle desses casos é através da movimentação, seja por intermédio dos trabalhos no consultório ou também nos trabalhos direcionados para a estabilidade muscular. Movimento, movimento, movimento é um grande remédio, tá? Então, turma, seguinte, ó, seguindo a nossa linha de raciocínio da última aula, para aqueles que não assistiram a nossa última aula, estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos, tá? A nossa última aula, por enquanto, ela está gravada no IGTV, por enquanto. A gente pretende, daqui a algumas semanas, fazer com que essas aulas virem materiais exclusivos dos participantes do MACV+. Então, aqueles que estiverem no nosso curso terão acesso a essas aulas. Se você ainda não assistiu, corre no meu IGTV, que todas as aulas da sequência dos tratamentos da hérnia de disco, todas as aulas agora do direcionamento estratégico raciocinado para que você possa interpretar os achados avaliativos do seu paciente, está ali, tá? Então você pode de forma gratuita assistir essas aulas. E para aqueles que não estiveram conosco na semana passada, deixa eu só fazer um breve resumo do que nós falamos. Eu vou só desafixar aqui os comentários para ficar fácil de eu focar na projeção, tá? Senão eu fico vendo as imagens passando e eu perco um pouco a atenção. É o seguinte, turma, falamos na semana passada sobre os achados avaliativos da dor de característica articular, o problema da articulação. A disfunção articular, ela tem uma característica clássica, que pode se reproduzir durante o teste de movimento, como sendo uma dor de característica centrada e precisa na articulação demonstrada, tá? Então esse é um dos primeiros parâmetros. Quando é que você sabe que uma articulação está com problema? Primeiro, quando o indivíduo apresenta dor no teste de movimento em característica centrada e precisa, uma dor muito bem localizada. É aquele paciente que você pede para fazer o gesto de movimentação e extensão e ele fala, olha, me dói exatamente aqui, pertinente à área da articulação. E existe uma justificativa para isso. Você vai assistir a aula passada e vai entender qual é a justificativa. Quero que você vá até lá e assista o motivo do porquê, quando o indivíduo tem um problema articular, quando ele faz um movimento, por que aquele ponto centrado e preciso pode doer, tá? Depois, uma outra característica, a dor à palpação da estrutura óssea. Isso no contexto, falando agora no contexto articular vertebral, que é o nosso foco, tá? As articulações em disfunções, além de terem dor ao movimento, elas podem apresentar também dor à palpação da estrutura óssea do segmento que está envolvido com a restrição. Então é muito comum que você encontre uma vértebra disfuncional a partir da presença dessa alteração sensitiva sobre um processo espinhoso, por exemplo. Tá? Nós sabemos que uma vértebra mal posicionada, uma vértebra que está fora da sua função adequada, ela gera uma série de tensionamentos sobre os tecidos periarticulares. Então, todos os tecidos que estão ao redor do composto vertebral, eles acabam sofrendo com esse tensionamento e isso pode gerar uma sensibilidade de um importante nervo que se direciona para o periósteo. Se você quer saber também o nome desse nervo, você vai assistir a nossa última aula, tá? E uma outra característica também da dor articular é que a dor de característica articular, da disfunção articular, uma outra característica da disfunção articular é que a disfunção articular ela é marcada por uma restrição
no teste de mobilidade passivo intervertebral, tá? Então, quando você se direciona para poder avaliar o sistema articular, você nota que aquele sistema, ao tocar sobre a vértebra, ele tem uma restrição de movimento notada durante essa mobilidade passiva. Então, 3 pontos. Característica das disfunções articulares. Dor centrada e precisa sobre a articulação demonstrada no teste de mobilidade, dor localizada à palpação da estrutura óssea e restrição de mobilidade do segmento vertebral envolvido, tá bom? E o que eu vim falar aqui hoje para vocês? Eu vim contar para vocês que o padrão de desordem de uma estrutura muscular, ele é caracterizado pela sensação de desconforto em repuxo. Então, o que define uma desordem de músculo, um problema que você terá que dar um direcionamento para uma técnica de liberação muscular, fica claro através dessa percepção que o paciente te traz durante o teste de movimentação. Quantas vezes você já não viu isso? E talvez você não sabia interpretar. Você pede para o paciente fazer um movimento de rotação da cervical e ele fala assim, olha, eu tenho um desconforto exatamente nessa área. Agora não é mais localizado. Ele fala assim, ó, parece que repuxa, tá preso, tá amarrado. Pede para fazer a flexão, o desconforto se procede desde a região da base do crânio até a metade da coluna torácica, que é onde há conexões importantes dos nervos espinhais entre esses 2 segmentos. Tá? Então, a percepção do repuxo, ela marca de forma muito clara a disfunção da estrutura miofacial. Tá? E isso que eu preciso que você entenda de maneira clara, que marca o parâmetro que mostra a irritação ativa do tecido. Porque é possível que o músculo esteja em disfunção e essa percepção não seja referenciada pelo paciente durante o teste. E nem por isso você descarta a possibilidade de uma ação de trabalho sobre o músculo. Ah, mas então quer dizer que eu tenho uma outra forma também de identificar se esse músculo está em disfunção? Sim. Como? Palpando. A palpação ela é importante, porque o músculo que está em disfunção é muito característico que ele esteja, na maior parte da proporção clínica encontrada, é muito característica que ele esteja em espasmo, e o músculo espasmado, ele é mais consistente, ele tem um aumento de densidade tecidual. Além de que ele dói a palpação, é onde você encontrará os pontos gatilhos de dor. Tá? Então, às vezes, o indivíduo não te traz o relato da sensação de desconforto ao repuxo durante a movimentação. O paciente não te relata isso, só que quando você toca a musculatura, você percebe claramente que a musculatura é uma musculatura rígida e também dolorida ao toque, tá? Uma outra característica importante, pessoal, talvez você me perguntaria assim, mas Bruno, durante a movimentação, por que dói? Qual que é a justificativa dessa sensação de repuxar ou de ser desconfortável? Pare para pensar. Se você tem um atracamento de actina e miosina, que é dado justamente pelo espasmo da musculatura, quando você tenta afastar os pontos de fixações musculares, o que acontece? Certamente esse afastamento introduzirá uma tensão sobre esse atracamento de actina e miosina. E aí, como se fosse mesmo um desamarrar, que não se desatraca, a sensação ela se apresenta. E ela se apresenta definida na anatomia do músculo. Tá? Então essa é a percepção registrada diante de uma queixa ativa do paciente. Só que volto a frisar mais uma vez. Às vezes o seu paciente não tem a queixa ativa, mas você pode encontrar a queixa por intermédio de um teste específico, que é a palpação local. O mesmo acontece na articulação. Quantas pessoas você
você realizou já um movimento ativo e não encontrou uma dor centrada e precisa. Só que quando você palpa a estrutura vertebral, ela é dolorida ao toque e restrita ao movimento. Tá? É isso que a gente chama de condição ativa de sintoma e outra, uma disfunção que não gera a sensação da própria sintomatologia, a menos que você provoque o sintoma. A menos que você busque o sintoma através de um teste específico, tá? Então, no músculo, você tem essas formas de abordar. Teste de mobilidade global ou então a palpação. Uma outra característica relevante que nós temos para falar sobre os músculos, e isso acontece com todos os músculos, é isso daqui, ó. Eu acho que isso é fundamental que você compreenda, tá? A partir do momento que existe um espasmo muscular instalado, ou às vezes até um tensionamento excessivo, que é um músculo em hipertonia, esse músculo ele pode ser sítios de pontos gatilhos. Esses pontos gatilhos são zonas de atracamento de actina e miosina, onde existe uma crise energética, ou seja, não chega a uma quantidade considerável de oxigênio para nutrir essa estrutura, e aí o próprio músculo começa a se valer de fontes metabólicas que são tóxicas para o tecido, tá? Se você pressiona, você nota claramente as áreas de atracamento, as áreas de aumento de densidade. Então, uma vez que um ponto gatilho está instalado, ele pode ter duas características. Uma característica de ser ativo, produzindo uma dor espontânea no paciente, ou então ele pode ser latente. O que é o ponto gatilho latente? Aquele ponto gatilho que vai referenciar a sensação de dor local a partir do toque, tá? E o ponto gatilho ele tem como característica também, em algumas situações, gerar dores referidas em áreas distantes da anatomia do músculo, na maioria das vezes. É só você olhar para esse exemplo do esternocleidoccipito mastoide. O que esses pontos de referências dolorosas que se apresentam no ECOM tem a ver com a anatomia do ECOM? Se você falar ainda pela relação da área do temporal e um pouco do occipital, eu aceito. Mas do frontal não faz conexão com a área de anatomia, tá? E você precisa ser muito inteligente nos seus achados de abordagem clínica para inspecionar esse músculo. Porque um paciente que chega com um histórico clínico de dores de cabeça, o paciente chega com dor na região frontal e ele relata que essa dor às vezes é mais intensa no final do dia, que é uma dor de característica tensional, muito bem localizada e definida, característica de um padrão das desordens tensivas, né, das cefaleias de tensão. Se o indivíduo chega com uma dor na região do ouvido, o próprio ECOM, quando tem pontos gatilhos instalados, ele pode ser responsável até por gerar zumbidos na região do conducto auditivo, tá? O que você precisa fazer? Quando o paciente chega com essas clínicas distribuídas, você precisaria entender exatamente quais seriam os músculos que poderiam estar gerando essas sensações de dores referenciadas. Existe um livro, que esse livro é chave para qualquer profissional de terapia manual. Chama-se Dor e Disfunção Miofacial, escrito pela Janet Travel, tá? Janet Travel. Então é o seu livro de cabeceira para o seu tratamento de terapia manual. Eu sei exatamente quando o paciente chega para um trabalho, quando eu tenho a necessidade de consultar esses mapas de pontos de referências, eu sei exatamente quais os possíveis músculos que estariam envolvidos com os seus pontos de dor. Aqui eu tenho a distribuição clara do ECOM. Poderíamos ter passado a disfunção do trapézio, poderíamos ter passado, por exemplo, os extensores de punho. Os extensores de punho causam dor na região do dorso do punho. Então, os extensores de punho que estão associados à região do epicôndilo lateral, quando espasmados, podem causar dor no punho. A referência de dor. E aí, como que você sabe que isso é verdade ou não? Palpa o músculo.
Se você palpar o músculo e a referência aumentar na área onde está distribuído essa sensação dolorosa, você sabe que você encontrou a sincronia do achado. Você só precisa entender a distribuição dessas linhas anatômicas que foram referenciadas no manual de pontos gatilhos pela doutora Janet Travel. Tá? Como ela diz, manual de pontos gatilhos. Manual é para ser consultado. A menos que você tenha uma intimidade muito ampla com esses músculos diariamente, aí você decora. Mas caso contrário, consulta o manual. Lá no livro você já até pode ver, ó, você faz a abertura do livro e você pega pelas áreas de referência. Eu posso pegar, por exemplo, quais são os músculos que emitem dor para a região paraescapular. Região paraescapular. Tenho todos os músculos citados lá. Automaticamente eu faço explorações sobre esses músculos para saber se as zonas de referências fazem conexão com esses compostos. Palpa o músculo. Se a dor aumentou, tem relação. Se a dor não aumentou, não tem relação. Tá? Então, eu tive um caso clínico de uma paciente que me procurou com a queixa de dor de cabeça típica desse processo do ECOM. Típica desse processo do ECOM. E aí o que eu quero fazer o que eu quero fazer com que você faça é que você comece a raciocinar. Porque quando você encontra uma referência que faça justificativa com a dor, então, por exemplo, olha, ele tem uma dor na área frontal. Eu posso suspeitar que esteja associado com uma tensão do ECOM. Como que eu sei que isso é verdade? Vou palpar o ECOM. Se eu sentir que ele está restrito, que ele está rígido e que a dor de referência está aumentando, eu tenho uma relevância significante. No teste de mobilidade global, pode ser que esse ECOM me dê uma referência em repuxo durante o movimento de rotação ou então durante o movimento de extensão, mostrando claramente que essa face está limitada. É mais um parâmetro. Pode ser que isso não ocorra. Mas se você se valer pelo parâmetro apenas da palpação, já é um bom direcionamento. E aí depois você vai ter que entender também algumas perguntas que são clássicas para tratar. Tá? Quais são os pontos de anatomia do ECOM? Porque esses pontos de anatomia do ECOM, onde o ECOM está conectado, esses pontos são pontos que podem estar disfuncionais do ponto de vista articular. O ECOM faz conexão com o externo, com a clavícula, com o osso occipital e com o osso temporal. Esternocleido-occipitomastoide. Esse é o nome dele. Será que essas estruturas ósseas, com as suas junções articulares, elas possuem bons movimentos? Porque ele pode estar preso por isso também. E uma coisa imprescindível, que você não pode fugir. A pergunta sempre, depois que você acha a área que tem correlação com a sensação da dor. Quem vasculariza? Quem vasculariza o ECOM? Quem vasculariza o ECOM? Essa é a pergunta que eu faço. São ramos da artéria carótida. Artéria occipital, que é um ramo da artéria carótida, e a artéria tireoide superior. É fundamental para mim isso. Porque eu sei a maneira de trabalhar a flexibilidade da artéria carótida para fazer com que o ECOM receba mais sangue. Eu sei quais são as zonas de controles, quais são as zonas de onde saem fibras autonômicas que controlam a artéria carótida na região da coluna. Você entende isso? Então, eu começo a compreender como o meu tratamento será montado. Aí vem mais uma pergunta. Quem que inerva o ECOM? Ponto de vista de controle sensitivo, C2, C3, C4. Será que não existem alterações de dor local nessas vértebras? Essa é a pergunta que eu te faço. Será que não há uma alteração de dor local nessas estruturas?
Ah, professor, mas o paciente não teve dor centrada e precisa sobre a articulação demonstrada. Isso não exclui a possibilidade de ele ter um problema articular. Você pode encontrar disfunção articular pela dor à palpação do espinhoso e pela restrição de movimento intervertebral. Será que de repente essas vértebras não estão em má função, gerando um excesso de estímulos para o ECOM e o ECOM se espasmando e mantendo os pontos gatilhos, gerando essa dor referida? Olha só como os achados avaliativos, até a primeira aula da semana passada, o negócio era um pouco simples. Eu não forcei o raciocínio. Agora a gente já começa a conectar estruturas, porque eu começo a conectar mais compostos do corpo. Eu não posso me furtar a contar isso para você, eu não posso esconder isso de você, eu não posso roubar isso de você. Você tem que saber disso. Você precisa ter a ideia exata de que quando você tem um ECOM, você tem que avaliar C2, C3, C4. Como você tem que avaliar também a base do crânio. Porque o ECOM ele é inervado por um par craniano que faz a inervação motora do ECOM, que é o 11º nervo craniano, que é o chamado nervo espinhal acessório. O nervo espinhal acessório ele sai de uma região aqui, ó, que fica entre o osso occipital e o osso temporal, um pouco atrás da área do processo mastoide, tá? Região, o nervo espinhal ele sai por um forame chamado forame rasgado posterior ou forame jugular, tá? Forame jugular vai ser mais fácil de vocês identificarem, mas a literatura também fala forame rasgado posterior. E aí imagine maus posicionamentos, porque é possível que o temporal ou que o occipital esteja mal posicionado. Uma disfunção de ATM, por exemplo, gerando um aumento de pressão sobre a passagem do nervo espinhal. O nervo espinhal se excita, manda uma grande quantidade de estímulos para o ECOM, e aí o ECOM se contrai e gera essa dor de cabeça. Esse corpo é uma unidade. Isso é um dos princípios mais belos de uma das filosofias de estudo do corpo, que chama-se osteopatia. E minha proposta aqui não é ensinar você a entender de osteopatia. Não é isso, porque existem locais competentes para isso. A minha proposta aqui é fazer com que você raciocine, que o negócio vai um pouco mais além do que você imagina. Não é isso? Então, olha só, característica de problema miofacial, sensação de repuxo durante o teste de mobilidade. Qual é a outra característica? Dor à palpação da estrutura, com aumento de densidade do tecido. Fundamental em tudo que você for fazer, sempre você se pergunte, se você tem uma relação com a causa da sensação dolorosa, quem manda sangue para você e quem que te inerva? E onde você se contacta? Em que ponto você se conecta? Quais são as estruturas que você se apoia? Porque aí você começa a fazer uma abertura para entender, possivelmente, onde você vai atuar. Olha só, cara. Para pensar numa desordem de ombro. A maior parte das desordens de ombro estão associadas à retração do peitoral maior. Quando você entende isso, é só você perguntar o peitoral maior, onde você se conecta? Ah, o peitoral maior se conecta na corredeira bicipital, sulco intertubercular do húmero, contato na parte mais medial da clavícula, na face inferior, e contato no externo, por intermédio do manúbrio, corpo, e fazendo contato nas junções da primeira à sexta cartilagem costal. Pronto, definiu isso. Quem que inerva? Quem que faz a inervação? Aí você vai buscar, olha, é um nervo chamado de peitoral lateral e peitoral medial. Peitoral lateral e peitoral medial. Sai de C5, C6. Será que C5, C6 está funcionando bem? C7, T1. Será que C7, T1 está funcionando bem? E quem que vasculariza? Quem é que manda sangue para esse peitoral?
São ramos da artéria axilar, que é proveniente da artéria subclave, que tem o controle autonômico simpático da área de C7T1. Você quer mandar mais sangue para essa região, tem que trabalhar o tórax alto, com a junção de C7T1 em primeira costela. Então, para você não se esquecer, você tem que fazer essa pergunta sempre. Você sabe interpretar os achados clínicos do seu paciente? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo aqui agora. Quando o problema é articular, durante o movimento, o que pode acontecer? Dor localizada. Só que nem sempre isso se apresenta. O que você tem que fazer? Tocar. Qual que é a característica? Dor à palpação no processo espinhoso. Isso eu estou falando de um sistema vertebral. Tá? E também restrição de mobilidade. Esses são os 3 elementos que garantem a disfunção articular. Depois, tecido de músculo. O que é que você vai encontrar? Sensação de repuxo no trajeto da anatomia do músculo. Característica de dor à palpação com aumento de densidade. É possível que ele tenha a presença dos pontos gatilhos gerando dor referida. Esse ponto gatilho pode ser ativo, gerar uma dor espontânea a todo momento. É aquele paciente que já te procura com a sensação da dor de cabeça. Ou então, ela pode ser provocada com a pressão. Quantas vezes você já não palpou um trapézio e você não sentiu essa dor do trapézio irradiar pela sua cabeça? Porque esse é o ponto de dor referida do trapézio. Às vezes ela não estava ativa, ela estava de forma latente, você pressionou, gerou uma resposta, ela se apresentou. Certamente você já fez isso, às vezes você já fez isso até em você. Quantas vezes você já não pressionou um masseter e sentiu que ele gera uma dor aqui na região da fronte, ou às vezes irradiada para a região da orelha? E às vezes ele não está doendo de forma ativa. Só que quantos pacientes talvez já não foi te procurar com dor aqui e dor aqui que você não investigou o masseter? Já ouviram falar da síndrome do piriforme? Já ouviram falar da dor irradiada do glúteo? A dor irradiada do glúteo, ela tem uma relação muito estreita com a pseudociática. Há características de que parece que o indivíduo está com uma ciatalgia. Ele vai ver um espasmo do glúteo. Tá? Então, o Manual de Pontos Gatilhos da doutora Jeanette Travel é fundamental para os seus estudos. Então, é isso que eu te pergunto. Você sabe avaliar os achados dos seus pacientes? E aí, para terminar, o que você faz? Se eu encontrei a área que está próxima da justificativa do meu trabalho, eu pergunto: quem que manda sangue para você? Quem que te inerva e onde você apoia? Quem que manda sangue para você? Quem que te inerva e onde você apoia? E eu sou cansativo. Quem que manda sangue para você? Quem que te inerva e onde você apoia? Porque se você é um músculo, você tem fixações. Se você é um músculo, você tem fixações. Se você é um tecido que está referindo dor, pelo menos naquela área você tem que saber quem habita. Ali deve ter um músculo. Ou se você... ali deve ter um músculo, é isso que eu quero dizer para você. Ou se você acredita que não tem um músculo, se pergunte pelo menos quem manda sensibilidade para aquela pele. Ali tem que ter alguém que manda sangue, ali tem que ter alguém que inerva, e ali esse ponto tem conexão. É isso que você tem que fazer para raciocinar, para ter estratégias para agir, para ter estratégias para atuar. Correto? Então, pessoal, era isso que eu queria incentivar de vocês no dia de hoje. Eu acredito que com o passar das aulas, todas as segundas-feiras nós temos aulas, tá? Aqueles que chegaram agora por último, corram, isso vai ficar gravado ainda, só que tem data para ficar gravado. Todas essas aulas, estou combinando com você aqui agora, todas essas aulas, elas não ficarão gravadas além do dia 20 de agosto. Eu estou te prometendo isso, tá? Além do dia 20 de agosto, ela não ficará aqui. Porque a gente tem como limite para poder lançar o nosso novo modelo do MACV. Novo modelo porque quem nos acompanhou aí nos 4 lançamentos que já tiveram, fizeram só o curso de coluna. Agora vamos fazer o curso de coluna com tudo junto. Vamos fazer o curso de coluna e eu vou entregar como bônus, estou entregando como bônus
os membros inferiores e os membros superiores, tá? E também as mentorias pelo período de 1 ano, uma vez ao mês, tá? Aqueles que já são alunos MACV, só alunos MACV, tá? Ah, mas eu comprei o Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. Não, venha entender que para você tem um desconto no MACV. Só que se você comprou o Simplificando da Hérnia de Disco, você não tem direito às mentorias, tá certo? Aqueles que são alunos MACV e que estiverem com os planos ativos também terão direito à mentoria, tá? Sempre estando com os planos ativos, os planos de 1 ano, né, terão direito à mentoria, certo? E a gente também tem o Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco que está sendo vendido continuamente, tá? Só você entrar no link na bio lá e fazer acesso e se inscrever, que esse daí está sendo vendido o tempo todo. Curso de entrada super baratinho, vale a pena. Tem um monte de gente aqui que já fez também. Deixa eu ativar os comentários. Muito bem, muito bem, muito bom. Deixa eu voltar para cá. Vamos colocar uma outra projeção aqui mais bonitinha. Essa daqui, porque depois vocês vão tirar um print, tá? A Aline Galete passou por aí. Bastante gente. Pessoal, deu para entender tudo bonitinho, né? Bruna, pelota 5 graus. Ai. Fácil não, hein? Pelota 5 graus. Depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai perdendo graça de frio, né? Eu tô só com 38 anos, mas eu acho que há 2 anos atrás eu achava frio interessante. Só que também não sei, porque frio às vezes é gostoso quando você tá de férias também, né? Agora amanhã cedo marcaram comigo, às 7h30 da manhã. Eu estarei lá, quero ver. A Ida deve estar passando um frio danado, o João também. Ô Eda, tá gravado, tá? Tá gravado, e se você não achar no... Se você não achar, Eda, no IGTV, você vai achar lá na plataforma do EAVTO, tá? Porque você faz parte daqueles que levam todas as lives exclusivas. Professor Leonardo, obrigado pela presença. Passando aí 3 graus em Maringá. Pelo amor do Pai Eterno, pode não. Que é isso? Gente, alguma dúvida? Toda segunda-feira, hein? E amanhã, no Instagram da Érica Batista. Instagram da Érica Batista. Marquem aqui, por favor. Vamos fazer, tira um print. Tira um print aqui agora. E aí você vai marcar @Dr. Bruno Hernandes, tá? Você marca @Dr. Bruno Hernandes e depois, logo depois da sua marcação, você vai ver lá que eu vou mostrar o Instagram da Érica. Tá? Obrigado, Thiago, pela presença. Grande Thiago. Antiga Santa Fé do Sul. Antiga faculdade, né? Antiga faculdade de Santa Fé do Sul. A Santa Fé do Sul ainda existe por lá. Você é fera. Obrigado, Thiago. Tirem um print. Aí eu vou marcar você lá. E amanhã, estejam lá no Instagram da Érica. Vai ser bem legal, tá? Só título de curiosidade, a Érica tem 71 mil seguidores, hein? Bastante gente vai ver esse encontro amanhã. Tamo junto nessa, hein? 71 mil seguidores. É gente pra caramba. É a maior que a cidade de Andradina. Tudo no Instagram da Érica. É mole ou não? Andradina, onde eu nasci. Pessoal, então é o seguinte, ó. Não é maior que Três Lagoas, né, Alícia? Três Lagoas já tá grande demais pra sua Andradina. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Semana que vem estaremos aqui para dar continuidade sobre outro achado importante, tá? Que é o achado da disfunção neural. Quero justificar por que ela surge e quero falar para você também quais as possibilidades de correlação que você deve fazer para agir, para tratar, para poder melhorar o seu paciente. Grande abraço a todos, fiquem em paz, boa semana. Tenho convicção de que eu vejo você amanhã no Instagram da Érica. Instagram da Érica, não é o meu, tá? Sigam a Érica e te espero amanhã para falarmos sobre hérnia de disco, tratamento da hérnia de disco, tá? Bastante coisas interessantes. Vamos trocar um bate-papo interessante com a Érica lá. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.